Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que todo mundo conhece, a ansiedade. Mas vamos olhar para ela de um jeito um pouco diferente. E se o segredo para lidar com a ansiedade não for lutar contra ela, mas fazer exatamente o contrário? Vamos descobrir isso juntos. Sabe aquela sensação? De repente, no meio do dia ou até de madrugada, o coração começa a bater mais forte, o peito aperta, parece que um alarme interno disparou. Mas quando a gente olha em volta, não tem perigo nenhum. É uma sensação física muito, muito real. E é o primeiro sinal de que o nosso sistema de alerta está meio sobrecarregado. E na cabeça, como fica? É como se existisse um cinema particular na mente que só passa filme de terror, né? Uma simples mensagem de "a gente precisa conversar" já vira uma catástrofe. Uma apresentação no trabalho se transforma num palco para um desastre anunciado. Essa espiral de pensamentos é o outro lado da mesma moeda. Pois é, se isso soa familiar, essa é a voz da ansiedade. E aqui vem a parte mais importante. O jeito que a maioria de nós tenta lidar com ela está completamente errado. O segredo para gerenciar isso tudo é, na verdade, bem contraintuitivo. E é isso que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos lá. Primeiro passo, entender o que é a ansiedade de verdade. Porque para a gente mudar a nossa relação com ela, a gente precisa primeiro dar um novo significado para ela. E pode acreditar, não é um sinal de fraqueza. Olha que interessante essa definição. Ansiedade não é um defeito, não é falta de fé, nada disso. Ela é, na verdade, um mecanismo de proteção super eficiente, só que ele foi feito para um mundo que já não existe mais. É como ter um alarme de incêndio em casa que dispara toda vez que a gente vai fazer uma torrada. O sistema funciona, só que está sensível demais para o ambiente atual. E essa analogia do alarme de incêndio nos leva direto para o coração do problema. Existe um descompasso gigantesco. O nosso cérebro, o nosso hardware biológico, é antigo. Já o mundo em que a gente vive, o software do dia a dia, é totalmente novo. E essa incompatibilidade, bom, ela gera um monte de erros no sistema. É só a gente imaginar os nossos ancestrais. O cérebro deles foi moldado para uma tarefa principal: manter a espécie viva. Ver um predador, por exemplo, disparava na hora uma resposta de luta ou fuga, que enchia o corpo de adrenalina para uma ação imediata. Foi esse sistema que nos salvou. E essa comparação aqui no slide mata a charada. O cérebro não sabe diferenciar um leão de um e-mail urgente do trabalho. A ameaça hoje é simbólica. É o medo da rejeição, o medo de falhar, mas a resposta do corpo é a mesma. O corpo se prepara para uma luta que nunca acontece e toda essa energia fica presa, se transformando em ansiedade crônica. E tem um dado que é impressionante. Alguns estudos mostram que cerca de 90% das coisas com que a gente se preocupa simplesmente nunca acontecem. É isso mesmo. O nosso cérebro antigo fica o tempo todo reagindo a perigos imaginários, a filmes de desastre que nunca saem do papel. Isso nos leva a uma questão central. Se a ansiedade é uma reação a pensamentos, por que não dá para simplesmente parar de pensar neles? Pois é aí que mora o grande paradoxo. O nosso impulso natural quando a gente sente ansiedade é tentar controlar, lutar, empurrar o pensamento para longe. Não posso pensar nisso, tenho que me acalmar agora. Só que essa luta é o que dá comida para o monstro. Vamos fazer um teste rápido? É um experimento mental. Pelos próximos 5 segundos, o desafio é fazer um esforço enorme para não pensar num elefante cor-de-rosa. De jeito nenhum. Provavelmente um elefante rosa, talvez até bem grande e brilhante. Isso acontece porque o cérebro não processa muito bem a palavra não. Ao tentar não pensar em algo, o foco vai exatamente para aquilo que se quer evitar. É um ciclo que se alimenta sozinho. E essa ideia de que tentar controlar tudo pode sair pela culatra não é nova, não. É interessante ver como a sabedoria antiga já falava sobre isso. Esse provérbio, por exemplo, sugere que por mais que a gente planeje, o controle final não está nas nossas mãos. Aceitar essa falta de controle absoluto, esse é o primeiro passo para se libertar da ansiedade. Então, se lutar contra a ansiedade é o problema, qual é a solução? A resposta está numa abordagem de 3 passos. Eles são simples, mas muito poderosos. E se prepare, porque eles são o oposto do que o nosso instinto ansioso manda a gente fazer. É um processo de 3 etapas. Primeiro, observe. Em vez de brigar com o pensamento, apenas note que ele está ali. Imagine que ele é uma nuvem passando no céu. Nós não somos a nuvem, nós somos o céu. Segundo, questione, mas com curiosidade, sem medo. Pergunte, essa preocupação é um fato 100% comprovado ou é só uma história que a minha mente está contando? E terceiro, âncore. Traga a atenção de volta para o agora.
Sinta os pés no chão, ouça os sons ao redor, fale o nome de 3 coisas que estão no seu campo de visão. A ansiedade vive no futuro. O antídoto dela é o presente. E essa prática de se ancorar no presente, de focar no hoje, é um ensinamento que aparece em muitas tradições de sabedoria. Esse versículo, por exemplo, resume a ideia perfeitamente. Quando a gente se concentra nos desafios de hoje, a gente tira o combustível da ansiedade, que se alimenta de um futuro que ainda nem chegou. Certo. Além desses 3 passos, existem algumas ferramentas bem práticas que a gente pode usar no dia a dia para fortalecer essa nova habilidade de lidar com a ansiedade. Pensa nisso como um kit de ferramentas. Primeiro, o diário de pensamentos. Quando a preocupação vier, escreva. Tirar o pensamento da cabeça e colocar no papel já tira um peso enorme. Depois, a regra dos 5 minutos. Em vez de se preocupar na hora, a ideia é dizer para si mesmo: ok, vou me preocupar com isso daqui a 5 minutos. Muitas vezes, a urgência some. A estratégia do e daí é se perguntar: e se o pior acontecer? E daí? Seguir essa linha de raciocínio mostra que a gente consegue lidar com muito mais do que imagina. Movimento físico. Uma caminhada simples já ajuda a liberar aquela energia de luta ou fuga que ficou presa no corpo. E por último, a oração de entrega. Um ato consciente de entregar aquilo que não está sob nosso controle. No final das contas, o objetivo não é nunca mais ter um pensamento ansioso. Isso é impossível. A meta é chegar num ponto em que esses pensamentos não dominam mais a gente. É sobre encontrar uma paz que, como dizem Filipenses, vai além da nossa necessidade de entender e controlar tudo. E aqui está a verdade final, talvez a mais poderosa de todas. Ninguém é a sua ansiedade. Ninguém os seus pensamentos. Nós somos a consciência por trás deles, a pessoa que os observa. E nesse espacinho entre o observador e o pensamento, é aí que mora a liberdade. Então, a reflexão que fica é essa. Da próxima vez que o alarme da ansiedade tocar, qual dessas ferramentas pode ser escolhida para lembrar ao nosso cérebro antigo que, aqui e agora, está tudo bem? A escolha de como responder, esse é o verdadeiro segredo para encontrar calma.